Não existem estatísticas oficiais, mas há estimativas que indicam uma realidade preocupante. Hoje no Brasil, quase 2 milhões de pessoas são cegas e 4 milhões têm alguma deficiência visual. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as causas mais comuns de cegueira são o glaucoma, a catarata e a retinopatia provocada pelo diabetes. É triste saber que a maioria das doenças que leva à cegueira poderia ser evitada se houvesse atendimento oftalmológico na rede pública em número suficiente para todos. É bom lembrar que a prevenção é o melhor remédio para evitar a cegueira. O programa Inclusão vai mostrar a eficiência do trabalho de uma instituição centenária, criada para garantir educação especial e gratuita para as pessoas com deficiência visual. Trata-se do Instituto Benjamin Constant, a escola de cegos mais antiga da América Latina, fundada por Dom Pedro II. O educandário é considerado um centro de referência nacional para as questões da deficiência visual. Nossa equipe viajou até o Rio de Janeiro para mostrar com exclusividade tudo o que o Benjamin Constant oferece aos alunos cegos e com baixa visão. Esta é uma construção centenária, fundada em 1854 por Dom Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro. Na época, recebeu o nome de Instituto Imperial dos Meninos Cegos. Em 1891, depois de várias reformas em sua estrutura arquitetônica, passou a se chamar Instituto Benjamin Constant, uma instituição pública criada especialmente para garantir a cidadania da pessoa com deficiência visual. Ele nasceu do desejo de um jovem cego. Em 1844, foi para Paris o menino José Álvares de Azevedo. Ele tinha apenas 10 anos de idade. No Instituto de Paris, que foi a primeira escola especializada para cegos no mundo, ele estudou, se formou, adquiriu realmente uma bagagem invejável e em 1850 ele retorna ao Brasil e começa a atuar dando aulas particulares e demonstrando realmente um grande conhecimento. Ele tinha realmente um intelecto assim superior. E houve uma feliz coincidência, porque ele estava dando aulas a Adélia Maria Sigor, que era filha do médico do imperador Dom Pedro II. Ela era uma menina cega. E o Dr. Xavier Sigor assumiu a ideia transmitida por esse jovem e, juntamente com outras pessoas proeminentes do governo, levou José Álvares de Azevedo ao imperador, que realmente se encantou com a presença daquele jovem, com o idealismo daquele jovem, e aí realmente nasceu a semente de que depois nós pudemos ser assim, presenciar que foi o nascimento dessa grande instituição. Educar intelectualmente, educar para o trabalho, educar para a cidadania e para a inclusão social. Estes são os princípios da primeira escola criada na América Latina para atender com dignidade a pessoa com deficiência visual. Nós temos uma diversidade imensa, nós temos muitas atividades. Nós vamos dentro da parte educacional desde a estimulação precoce, dos bebês de 0 a 4 anos, até ao 9º ano do ensino fundamental. O currículo é o mesmo. O currículo é o mesmo, tanto para o cego quanto para a baixa visão, é o mesmo currículo de qualquer escola normal, qualquer escola regular. Apenas o que a gente faz, o que muda, na verdade, é a estratégia. É a estratégia, a forma como você vai ensinar aquele conteúdo. Muitas vezes a gente faz muito trabalho, muitas atividades orais primeiro, muito trabalho coletivo, em grupo primeiro, para depois eles irem para o livro e para o caderno. Então o que muda, na verdade, é a estratégia, como passar aquele conteúdo para os alunos. Atualmente, 590 alunos estão matriculados no Instituto Benjamin Constant, da pré-escola ao ensino fundamental. Além disso, cerca de 400 pessoas que perderam a visão na fase adulta passam pelo processo de reabilitação.
O atendimento a essas pessoas começa pela avaliação psicológica e oftalmológica. As pessoas realmente chegam aqui arrasadas, né, acabadas, como se o mundo tivesse realmente fechado todas as portas. E os projetos de reabilitação, eles reabrem essas portas e abrem novas portas. Então, nós temos projetos, sim, na questão artística e até profissional. No trabalho de prevenção das doenças que podem levar à cegueira, o Benjamin Constant oferece atendimento oftalmológico, ambulatorial e cirúrgico para a comunidade. A especialista Aparecida Maia, que é chefe de divisão de pesquisa e produção de material especializado, mostra agora a variedade de formas lúdicas de educação utilizadas em aula para facilitar o aprendizado dos alunos cegos ou com baixa visão. Mostrar à criança cega ou de baixa visão a textura, ter o acesso a situações que às vezes não muito difíceis, como aqui, um cavalo marinho. Ela não vai poder visualizar isso no mar. Então a gente traz para que a criança tateie ou olhe em detalhes dentro das suas condições visuais. Aqui é bem natureza. Aqui já é um material industrializado sendo utilizado como recurso didático-pedagógico, procurando se aproximar da realidade do que é a uva, do que é o pêssego, no sentido da texturização. E a importância de situar esses materiais dentro de uma bandeja, para que a criança cega não se perca do material. Se ela vai manusear, deixar cair no chão, a bandeja é muito importante, porque ela limita um espaço onde ela pode trabalhar com segurança. Aqui são miniaturas, é uma formiga, que é uma coisa que a criança cega ou de baixa visão não terá acesso de conhecer. Então aqui ele pode retirar, tocar, perceber quantas patinhas, as anteninhas, como é a forma da formiga. E aqui vem escrito em braille e impresso ampliado, dando acesso às duas realidades da baixa visão. Ainda dentro do processo infantil, que quanto mais cedo a criança é trabalhada através do ingresso na estimulação precoce, no ingresso da escola infantil, da creche, mais cedo ela terá toda uma estruturação e organização interna, cognitiva, psicomotora, que vai contribuir para a sua formação. Aqui a gente tem um alfabetário que foi criada pela professora Maria da Glória, que é a nossa atual vice-diretora. Então, todo tátil e também impresso e bem com uma temática infantil. É um trenzinho, o trenzinho do IBC, trazendo todas as letras para que se abra o universo das palavras com significados, das frases, da leitura. E aqui são pontas, miçangas costurados, formando o braille. Aqui nós temos a nossa bandeira do Brasil, também tátil, com cores intensas e texturas diferenciadas. Ou seja, a criança trabalha com as figuras geométricas, retângulo, losango, círculo, quantos estados tem. E aqui está em tinta e em braille, né, as palavras da nossa bandeira, ordem e progresso. Aí, ainda aqui porque é importante mostrar que o braille é uma situação de assimilação, de construção de conhecê-lo. A gente escreve da direita para a esquerda e lê da esquerda para a direita. Então, quanto mais cedo conhecer esse processo, mais prazeroso será essa descoberta e o domínio desses pontos braille.
Trabalhamos com a adaptação de materiais industrializados. Aqui é um globo terrestre que foi texturizado para ser utilizado pela criança cega, com seus continentes, linhas de divisão do nosso planeta. Ainda aqui temos outras células Braille. Essa aqui dá bem a noção da escrita. Ele escreve os seus pontinhos e aqui ele lê os seus pontinhos. Então, descobre a letra que ele formou. E vamos diminuindo para que a criança possa ter um movimento de pinça, tá? Aqui é a tela Braille, que vai poder dar a noção tanto de contorno do objeto, contornando o objeto, ele vai descobrir, eu fiz o desenho bem como uma criança, o contorno da maçã, e vai passar o dedinho e sentir pela aspereza, porque ela é feita numa tela que permite uma sensação de relevo, né? E que a criança vai poder contornar e compor através das figuras geométricas algumas formas básicas de desenho. Aqui é um jogo da velha, feito de emborrachado, né, com suas divisões, priorizando sempre o lúdico nesta parte. Aqui nós temos algumas fitas métricas que estão todas perfuradas nos seus centímetros, né? Aqui, e permite ao cego se localizar quando ele vai medir alguma coisa. Aqui nós temos a reglete, no caso que vai ser o escrever manual, como se fosse o punção, é o lápis que vai formar as letrinhas da direita para a esquerda, para que quando ele retirar do papel, ele possa ler da esquerda para a direita. Aqui é a máquina PERX, que é de suma importância, porque ela já traz a palavra na posição correta. Então, através dos pontos da célula Braille, ele vai formando as letras. E aqui já está escrito o nome de maneira correta. Aqui é o soroban, e essas contas possibilitam vários cálculos, desde contas simples de somar iniciais de criança pequena, até o cálculo de raiz quadrada e outras situações mais complexas dos cálculos matemáticos. Esse setor tem que ter um compromisso com a cidadania da pessoa deficiente visual, no sentido de colocá-la dentro de todo o universo social, num plano de igualdade. A deficiência visual, ela é uma condição, ela não pode ser um obstáculo de acesso à instrução, à vivência social, ao entrosamento do indivíduo.